Começa agora, na Rádio Católica de Osasco, A Doutrina é uma Luz, com o Padre Rodrigo Souza. Eu pensei que podia. Iniciando mais um programa, A Doutrina é uma Luz. E hoje nós temos a alegria de aprofundarmos no tema Pecados Capitais e Dons do Espírito Santo. Quero acolher com muito carinho os nossos seminaristas e vou pedir que eles mesmos se apresentem e falem para nós a etapa que estão. Eu agradeço o convite do Padre Rodrigo de estarmos aqui no programa. Me chamo Danilo, estou no segundo ano de Teologia, estou atualmente participando da mensagem pastoral da Paróquia Espírito Santo, me despedindo da Paróquia Espírito Santo, indo para uma nova etapa do processo formativo. E é sempre uma alegria estarmos aqui juntos, colaborando com a nossa diocese, participando da Rádio Católica de Osasco. Eu sou o Rafael, também sou do segundo ano da Teologia, a etapa da configuração. Estava na Paróquia Bom Jesus Crucificado, estou me despedindo também, pronto para ir para uma nova atividade, para uma nova paróquia. Muito bem, que alegria tê-los aqui nesta noite. E você que está aí participando conosco pode compartilhar esse vídeo, essa live, chamando seus amigos, familiares para aprofundarmos neste tema. Muito bem, você que tem tomado nota todos os encontros, todas as aulas, hoje da Sagrada Escritura nós vamos pegar a leitura do livro de Gálatas, capítulo 5, versículos de 19 ao 21. Então, Gálatas 5, do 19 ao 21, que diz o seguinte: Ora, as obras da carne são manifestas: fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, rixas, ciúmes, ira, discussões, discórdias, divisões, invejas, bebedeiras, orgia e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos previno, como já vos preveni. Os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, essa é a passagem da Sagrada Escritura. E agora nós vamos a 2 números do Catecismo. Então, o primeiro número, 1866, que diz o seguinte: os vícios podem ser classificados segundo as virtudes que contrariam, ou ainda ligados aos pecados capitais, que a experiência cristã distinguiu segundo São João Cassiano e São Gregório Magno. São chamados capitais porque geram outros pecados, outros vícios. São o orgulho, a avareza, a inveja, a ira, a impureza, a gula, a preguiça ou a assídia. Então aqui fala sobre os pecados capitais. Depois, as virtudes, os dons do Espírito Santo, melhor dizendo. 18:31. Os 7 dons do Espírito Santo são sabedoria, inteligência, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus. Em plenitude pertencem a Cristo, Filho de Davi. Completam e levam à perfeição as virtudes daqueles que os recebem. Tornam os fiéis dóceis para obedecer prontamente às inspirações divinas. Então esses são os 2 números do Catecismo que hoje fundamentam o nosso programa, que tem como tema os pecados capitais e os dons do Espírito Santo. Tendo feito então essa introdução, nós vamos agora para a primeira pergunta.
Deus criou-nos para amá-lo, servi-lo e adorá-lo. Nós, muitas vezes, já tratamos desse assunto aqui nos nossos programas anteriores. Sendo assim, porém, o pecado desviou o ser humano desse fim, querido por Deus. Vale retornar um pouco, de maneira geral, o que é pecado. Vocês podem escolher entre os dois qual que querem iniciar respondendo essa pergunta. Eu respondo então. O pecado, conforme vai nos dizer o Catecismo da Igreja Católica, citando Santo Agostinho, é uma palavra, um ato ou um desejo que é contrário à lei eterna, ou seja, que é contrário à vontade de Deus. Nós pecamos sempre que nós voluntariamente, isso é, por escolha própria, por decisão nossa, por nossa própria vontade, nós nos opomos à vontade de Deus. Nós fazemos aquilo que é contrário à lei de Deus. Pecar, então, significa deixar de fazer a vontade de Deus para fazer a nossa própria vontade. Então, por exemplo, Deus nos manda amar, mas aí nós escolhemos odiar alguém, ter ódio, guardar mágoa, guardar rancor. Isso é uma forma de pecado. Deus nos manda sermos fiéis, manda aos casados que sejam fiéis ao seu matrimônio, e a pessoa escolhe, por exemplo, adulterar. Tudo isso são tipos de pecado. A pessoa deixa de lado a vontade de Deus para fazer a sua própria vontade. O pecado ele é, portanto, uma ofensa a Deus e uma desobediência, uma revolta. Santo Agostinho ele vai ainda além e diz que é o amor de si mesmo até o desprezo de Deus. A pessoa se ama tanto, tem tanto em conta aquilo que ela quer fazer, que ela acaba desprezando a lei de Deus, ela acaba desprezando a vontade de Deus. E como é que nós podemos pecar, né? Conforme nós rezamos naquela oração tão conhecida nossa, o ato de contrição, né? Nós podemos pecar por pensamentos, palavras, atos e omissões. Então, pensamentos, se você pensar mal de alguma pessoa, por exemplo, e com vontade, né? não um pensamento rápido que você logo deixa de lado, mas algo que é com vontade mesmo, então você já pecou. Ou então se você, por exemplo, planeja matar alguém, faz mesmo os planos, você já está pecando desde aí, desde antes de executar o ato, porque nós pecamos também por pensamentos. Depois por palavras, né? Como nós devemos vigiar a nossa língua, vigiar aquilo que nós falamos. As palavras, elas também podem ser ocasião de pecado para nós. Depois os atos, que esse é o mais comum, né? São ações, são atitudes que vão contra a vontade de Deus. E por fim, as omissões, deixar de fazer algo em alguma determinada situação também pode ser pecado. Você teria que ajudar alguém que está passando mal e você deixa de fazer isso, por exemplo, é uma omissão, é um tipo de pecado. Ou você deveria dizer a verdade numa determinada situação, mas prefere guardar o silêncio. Isso também é um tipo de pecado, é o pecado por omissão, que se dá quando nós deixamos de fazer aquilo que nós deveríamos fazer. E os pecados, conforme nos ensina o Catecismo, eles podem ser classificados de dois tipos: os pecados mortais e os pecados veniais. O pecado mortal, como o próprio nome já diz, é o pecado que leva à morte. Não necessariamente é uma morte biológica, mas é a morte que é pior ainda que a morte biológica, porque é a morte espiritual. Pelo pecado mortal nós nos separamos de Deus, nós perdemos o maior de todos os nossos tesouros, que é a graça de Deus. E pelo pecado mortal nós chegamos mesmo a expulsar Deus de nossas almas. É o pior tipo de pecado, e é o pecado que, se nós estivermos com ele e não nos arrependermos, não nos confessarmos, nós seremos condenados ao inferno quando morrer. Muito bem a sua colocação, Rafael. Mas qual é o remédio, então, para aquele que peca mortalmente, para voltar a essa graça que nós recebemos no batismo? A confissão, né? A Santa Confissão, a Sagrada Confissão, é o remédio para aqueles que caíram em pecado mortal recuperarem a graça de Deus. Por isso que a confissão é um dos maiores tesouros que a Igreja nos dá. O Catecismo, quando ele fala da confissão, né, ele diz que é uma segunda tábua de salvação. A primeira dela é o batismo. Então, que bom seria se nós, após o batismo, não cometêssemos nenhum pecado mortal. Mas Deus é tão bondoso e tão misericordioso para conosco
que mesmo que depois do batismo a gente cometa um pecado mortal, aí ele nos dá uma segunda tábua de salvação, que é o sacramento da confissão. Excelente, você que está aí nos acompanhando, vocês percebem aqui os detalhes, né? Essa é a ideia do nosso programa, que nós possamos aprofundar e destrinchar aquilo que é o texto do catecismo. Então veja que importante é você que toma nota, aí quando o seminarista nos recorda que a nossa primeira tábua de salvação é o sacramento do batismo. E depois então Deus que faz uma segunda, que é a confissão. Muito bem, pode continuar. E além do pecado mortal, que é esse pecado que nós também chamamos de pecado grave, existem os pecados veniais, né? O que significa a palavra venial? Significa aquilo que é desculpável. Então o pecado venial, ele também é uma ofensa a Deus, mas é uma ofensa mais leve, é uma ofensa menos grave. Ela é uma ofensa que é facilmente perdoável. Tanto que assim, se você comete um pecado mortal, para você recuperar a graça, ou você vai se confessar, que é o meio mais comum, ou por um ato de contrição perfeita. Esse ano passado, na verdade, no meio da pandemia, né, muito se falou sobre a contrição perfeita por conta das ocasiões em que não se podia recorrer ao sacramento da confissão. Mas, ordinariamente, o meio de ser perdoado dos pecados mortais é pela confissão. Já os pecados veniais, não. Eles podem ser perdoados com você rezando o ato de contrição na sua casa, ou mesmo durante o ato penitencial da Santa Missa. São esses os tipos de pecados que são perdoados no ato penitencial da Santa Missa, os pecados veniais. Mas não é porque é um pecado mais leve ou mais facilmente perdoável que não deve ser evitado, porque os santos eles vão nos ensinar. Quanto mais nós cometemos pecados veniais, mais propícios, mais tendenciosos nós ficamos a cometer um pecado mortal, né? Nós poderíamos comparar, o pecado mortal é cair do abismo, o pecado venial é você ficar na beiradinha, mas a gente não brinca na beiradinha do abismo, né? Nós queremos distância daquilo que pode nos causar mal, então nós também devemos querer distância também do pecado venial, mas é importante a gente saber essa diferença, saber que nem todo pecado é mortal, mas que nem todo pecado também é irrelevante. Rafael, não estava programado, né? Mas eu queria que você fizesse uma ligação para a gente. Quando nós olhamos para a cruz, né, o crucificado, e a gente peca, tem alguma ligação nisso? O meu pecado mortal continua a ofender a Deus, a Jesus crucificado? Sim, os santos eles vão dizer, inclusive o próprio São Paulo ele diz, né, que quando nós pecamos mortalmente é como se nós inclusive crucificássemos a Cristo de novo. Não porque agora ele possa sofrer, porque nosso Senhor já está ressuscitado na sua glória, mas é porque nosso Senhor, enquanto estava na cruz, ele tinha diante de si todos os pecados cometidos, não importa os que, não só os que haviam sido cometidos antes da sua morte na cruz, mas inclusive os pecados futuros. Ele sendo Deus, ele via presente, passado e futuro. Então nosso Senhor na cruz, ele sofria e ele reparava não apenas pelos pecados que já haviam sido cometidos, mas também pelos que seriam cometidos. Por cada um dos nossos pecados, nosso Senhor sofria na cruz. Por isso São Paulo diz que por nossos pecados mortais nós como que crucificamos a Cristo novamente. Excelente. Quando nós ouvimos isso do seminarista, é esclarecedor, porque muitas vezes nós celebramos então a paixão e pensamos assim, isso foi alguém do passado que levou Jesus à cruz. Não, são os nossos pecados que levam Jesus a ser crucificado, os pecados de toda a humanidade. Então os meus, os seus, todos nós temos culpa na morte de Jesus, tá bom? Muito obrigado pela contribuição. E agora que nós fizemos então esse esclarecimento acerca do que é o pecado, os 4 tipos de pecado que existem, depois as 2 formas de pecado, né? Vamos ver aqui se chegou alguma pergunta. Pergunta da Luzia, da paróquia de São Francisco de Assis, lá do Ariston. O que a Bíblia quer dizer quando se refere à carne?
Essa é uma pergunta bastante complexa, na verdade, né? E nós nem sempre existe um sentido único para as expressões nas Sagradas Escrituras. Mas, de um modo geral, principalmente quando São Paulo se refere à carne, ele está falando daquilo de nós que é mais apegado ao pecado, daquilo que é mais baixo, da nossa tendência a deixar de lado a vontade de Deus, a deixar de lado o que ele chama de espírito, para seguir as nossas tendências mais baixas, para seguir aquilo que os padres da igreja chamam em nós da fome do pecado, né? São Paulo, ele dizia: eu faço o mal que não quero e não consigo fazer o bem que quero. Essa força que há em nós, que nos puxa para baixo e nos empurra para o mal, é o que São Paulo se refere como sendo a carne. Excelente. A pergunta da Iris, da paróquia de São Francisco de Assis também. Sobre o pecado, mesmo tendo a possibilidade do ato de contrição perfeita, quando é possível, se deve confessar? Sim, exatamente. O ato de contrição perfeita, ele tem como pré-requisito exatamente a sua vontade de, assim que possível, se confessar. Como eu dizia, ele é um meio extraordinário para se receber a graça de Deus, caso não seja possível se confessar. Mas um dos pré-requisitos dele é que você tenha esse firme propósito de, assim que possível, ir para a confissão. Então, ele perdoa, ele te dá novamente a graça de Deus? Sim, mas você deve, assim que possível, ir se confessar. Excelente, nós vamos com a música, daqui a pouco nós voltamos, e você que está aí conosco, compartilhe essa live, divulgue para que muitos tenham acesso à doutrina de Cristo. Espírito de Deus, enviai dos céus um raio de luz, um raio de luz. Vinde, Pai dos pobres, dai aos corações vossos 7 dons, vossos 7 dons. Consolo que acalma, hóspede da alma, doce alívio vinde, doce alívio vinde, no labor descanso, na aflição remanso, no clamor aragem, no labor aragem. Ao sujo lavai, ao cego regai, curai o doente, curai o doente, dobrai o que é duro, guiai no escuro, o frio aquecer, o frio aquecer. Enchei luz bendita, chama que crepita, o íntimo de nós, o íntimo de nós. Sem a luz que acode, nada o homem pode, nenhum bem há nele, nenhum bem há nele. Dai a vossa igreja, que espera e deseja vossos 7 dons, vossos 7 dons. Dai em prêmio ao forte uma santa morte, alegria eterna, alegria eterna. Amém.
Muito bem, nós estamos de volta com o nosso programa A Doutrina é uma Luz. O tema de hoje é os pecados capitais e os dons do Espírito Santo. E hoje nós temos a alegria de receber 2 seminaristas aqui da nossa Diocese de Osasco. Nós devemos sempre rezar pelas vocações, pedindo que Deus mande mais operários para a messe. Que alegria ter os seminaristas aqui conosco. Segunda pergunta que eu quero fazer para vocês nessa noite: o que são então os pecados capitais e por que levam esse nome de capitais? Então, já que o Rafael já respondeu no primeiro bloco, eu queria que agora o Danilo pudesse então falar um pouquinho para nós sobre esse tema dos pecados capitais. O Rafael já bem explicou a nós o que é o pecado. Os pecados capitais, nós de fato damos este nome, porém a compreensão dele demanda uma explicação prévia. A gente considera, por exemplo, em 1 João, capítulo 2, versículo 16, São João diz assim: porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. Só um instante, então, você que está tomando nota e quiser marcar. 1 João, capítulo 2, versículo 16. 1 João, capítulo 2, versículo 16. Assim o diz, eu digo novamente, porque é bom reforçar que é um desses versículos que contém dentro de si um baú de sabedoria absurdo. Um único versículo, São João como que explica quase que tudo, né? Uma coisa impressionante mesmo. Então, porque tudo que há no mundo, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. 1 João, capítulo 2, versículo 16. O que São João está querendo dizer aí é que existe algo comum a todos nós, todos somos humanos. E aqui eu já digo isso porque existe um pensamento muito comum hoje em dia de que algumas pessoas acham que basta ser bonzinho, como se o homem sem Jesus, ele por si só, ele já é bom. Se ele for bom sem Cristo, sem a igreja, sem a ação dos sacramentos, sem a vida de intimidade com o Espírito Santo, se salva? Não. O homem sem Cristo, ele tem em si a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Nós precisamos de Jesus para a nossa salvação. A melhor pessoa sem Cristo, ela tem em si manchas, ela tem em si tendências, inclinações ao mal. Essas inclinações estão todas dentro dessas concupiscências que São João cita neste versículo. Então, São João cita 3 concupiscências principais: a da carne, a dos olhos e a soberba da vida. Quando ele fala da concupiscência da carne, dentro dela nós temos dois chamados pecados capitais. São eles a gula e a luxúria. Porque a nossa carne, o nosso corpo, ele tem uma fome insaciável por prazer. Então, podemos nesse contexto pegar a palavra concupiscência e entendê-la, abre aspas, como fome ou como inclinação. Então, no nosso corpo está inscrito uma vontade para um prazer que é lógico, porque nosso Deus quis que nós os tivéssemos. Por exemplo, a alimentação, ela está diretamente relacionada com a manutenção do indivíduo. Se uma pessoa não come, ela morre. Então, graças a Deus que comer é bom, porque assim nós comemos, alimentamos e nós temos como nutrir e manter o nosso corpo, a nossa vida. Bem como o prazer sexual, ele está intimamente ligado com a manutenção da espécie. Sem a procriação não se perpetuaria a espécie humana. Então, estes prazeres, eles bem ordenados, justamente por isso eles existem, eles estão inscritos na nossa própria natureza. Porém, essa tendência a apegar-se ao prazer pode fazer com que a gente deturpe o uso destes prazeres. Esses prazeres não são fins em si mesmos. E aí entra esses pecados da gula e da luxúria, que estão dentro dessa noção de fome, de concupiscência da carne. Depois, São João fala da concupiscência dos olhos. Aqui nós podemos destacar o pecado da avareza. E eu destaco aqui nessa questão da avareza, da concupiscência dos olhos, uma coisa. Vocês vejam que nós estamos numa cultura muito visual. Então, é Facebook, é Instagram, é foto com filtro, é essa cultura de ostentação. E aí você
cria-se toda uma espécie de venda de uma vida, toda pautada no uso visual, daquilo que você vê e que você quer possuir, que você quer ter. Você gera uma espécie de consumismo, de materialismo nas pessoas, todas brincando com uma coisa que está inscrita dentro de nós, que é essa concupiscência dos olhos. A gente quer ver mais, a gente quer ter mais. E depois São João diz sobre a soberba da vida. Na soberba da vida, nós vemos que é como que essa inclinação em nós que está mais aprofundada, ela é mais sutil às vezes de perceber. Nela, os padres da igreja, eles costumam distinguir 4 pecados dentro da soberba da vida, justamente porque é quase que aquela parte mais bem acabada de uma coisa que é anterior a tudo isso, que é o amor próprio. A soberba da vida com relação a nós mesmos, nós temos 2 pecados. O pecado da preguiça e o pecado da vanglória. O da preguiça é uma espécie de desinteresse por tudo aquilo que diz respeito a Deus e a nossa salvação. Então, pode ser uma pessoa assim que ela é extremamente ativa, dedicada a fazer coisas, e faz. Mas se falar para rezar um terço, já dá um desânimo, sono, distração, Netflix, vai para outra coisa. Porque o pecado da preguiça não é só não fazer, nós podemos cair nessa confusão, mas é um desinteresse pelas coisas de Deus e por aquilo que traz a nossa salvação. Este desinteresse é um pecado, é o pecado da preguiça. E depois nós temos o da vanglória, que é essa arrogância, é uma vontade de você receber elogios e você querer ser bem quisto pelas pessoas, não se importar com o que Deus pensa de você, mas apenas com o que os homens pensam de você. Tudo isso está dentro dessa noção do pecado da vanglória. E depois, com relação aos outros, nós temos outros 2 pecados, o da ira e o da inveja. A ira é justamente essa raiva, essa explosão que brota do interior da pessoa pelo outro. Pode surgir por vários motivos, pode ser desperta por vários motivos. E a inveja, ela seria como que essa tristeza ou raiva em ver o bem alheio. Então eu vejo o bem do outro, em vez de eu me alegrar com o bem do outro, eu, pelo contrário, me entristeço e me enraiveço por aquilo. Então, São João, quando diz essas 3 concupiscências, ele dentro delas consegue ver essas 7 marcas, estes 7 pecados capitais que estão inscritos em todos nós. Todos nós temos isso. Estão inscritos em nós. E a nossa vida tem que ser uma constante luta contra eles. Por que são chamados de pecados capitais? Você veja, uma cidade tem a sua capital, um exército tem o seu capitão. Daquilo que é capital, daquilo que é central, brotam tantas outras coisas. A cidade capital de um estado, normalmente é onde estão as sedes, os centros de governo, onde estão as principais fontes econômicas, bem como dos nossos pecados capitais, brotam todos os outros pecados. Se você pegar os pecados que nós cometemos, você consegue puxar a raiz deles e cair em uma dessas 7 marcas que todos nós temos dentro de nós. Justamente porque são a raiz dos outros pecados, eles não podem passar desapercebidos. Eles não são assim, não, é só um pecadinho de gula. Não quero ir para a igreja hoje, não quero ir para a missa hoje, eu quero pegar pecado de preguiça. E a gente acha que é uma coisa pequena. Porém, como o Rafael falou, você não brinca na beira de um desfiladeiro. Se você corre o risco de cair, você se afasta o máximo possível daquilo. E de fato é assim. Nós corremos o risco às vezes de ficar brincando nestes pecados veniais, nessas coisas, nessas inclinações ruins dos pecados capitais, e no fim um abismo atrai outro abismo. O pecado capital, os pecados veniais, embora mais leves, eles já são em si o princípio de um abismo que pode sempre se aprofundar e nos levar à condenação. Você entrou aí na questão da visão. Fala-se muito na igreja, sobretudo os diretores espirituais, sobre a guarda da vista, né? Que pela visão entra, depois cai na memória e depois chega nas partes baixas. O que o senhor diria disso?
senhor aí tocou em um ponto que eu vou extrapolar um pouco o tema dos pecados e virtudes, porque de fato é interessante o que o senhor falou. Nós temos na nossa mente recordações, imagens. Então, sei lá, se eu falo um elefante para alguém, você consegue trazer à mente a imagem de um elefante com muita facilidade, porque você já ouviu. Nós temos na nossa memória, na nossa imaginação, aquilo que nós já recebemos pelos sentidos, pela visão de modo especial. Então imagine que, por exemplo, hoje em dia, aqui pelas redes sociais, nós, sem sairmos de casa, temos alcance visual mesmo a tantos objetos, a tantas pessoas, a tantas histórias de vida. Isso tudo povoa a nossa mente. Quando os gestores espirituais recomendam a guarda da vista, eles estão recomendando como que, dizendo em linhas gerais, uma espécie de proteção para o seu mundo interior. Aquilo que você vê é uma porta de abertura para você povoar a sua mente. Então, aquela pessoa que vê conteúdos que são de muita agressão, ou então que tem um teor sexual muito grande, pode talvez não ser pornográfico, mas sendo bem sincero, vejamos boa parte das fotos que elas publicam no Instagram, no Facebook. Tem pessoas que conseguem postar uma foto, a pessoa está quase nua e posta uma frase assim: o Senhor meu pastor, nada me faltará. Fala assim, gente, qual é o contexto? Não tem contexto. Só que o que está escrito ali? Por que essas redes sociais fazem sucesso? Porque elas atiçam algo que em nós é muito primitivo mesmo. E o próprio esquema das redes sociais é feito para nos prender a visão. Então, o cuidado que nós temos que ter com a vista é porque ela é a porta de entrada, é uma das portas de entrada para aquilo que vai povoar a nossa mente. Então, de repente, se você não tem cuidado com aquilo que você vê, com aquilo que você assiste, com quem você segue, você vai rezar, aí daqui a pouco salta uma lembrança. Ou então você está andando pela rua e você, uma imagem sobe à mente, ou então você vê um objeto que você quer possuir, mas você não precisa daquilo, mas porque você vê todo mundo tendo, e aquilo vai como que corroendo um espaço saudável de tempo que você teria na sua mente para se dedicar à oração, se dedicar ao estudo, se dedicar a estar com as pessoas, com seus amigos. Então, quando se recomenda a guarda da vista, e aqui o senhor bem ressaltou essa questão da visão, é porque, de fato, os olhos, os nossos sentidos, eles são portas de entradas reais de coisas que estão fora que entram no nosso interior. Não tem como as fantasias, a imaginação, memórias, todas elas têm uma raizinha aí. Tem alguma coisa que nós pegamos pelos sentidos e trouxemos para dentro. Então nós temos que ter muito cuidado com tudo isso. Porque nós estamos como que povoando a cidade interior que nós temos. Uma cidade que, se nós mantermos ela bem limpa, tranquila, nós podemos contemplar belas paisagens, belas virtudes. Mas se nós não cuidamos disso, pode acontecer uma coisa terrível no nosso interior, e que para você limpar, para você arrumar, demanda muito tempo, muito esforço, muito cuidado, muito trabalho, coisa que nós poderíamos evitar se tomássemos cuidado. Será que me convém assistir essas coisas? Será que me convém ficar vendo essas imagens? Seguir tal perfil nas redes sociais? Hoje em dia é uma coisa um pouco mais contextualizada, mas de modo especial também assim com as redes. Eu acho interessante entrar nisso, que é dentro do tema. Quando nós olhamos o Evangelho do primeiro domingo do Advento, segundo Marcos, fala-se de alguém, do dono da casa que vai para o estrangeiro e que deixa porteiro. E se a gente dá uma aprofundada ali no Catena Áurea, São Tomás que faz ali a reunião daqueles textos, todos, daquelas homilias, e um dos comentários se fala que nós somos os porteiros que impede os maus desejos entrarem em nosso coração. Porque Nosso Senhor sempre fala dessa questão do coração. Você se atreveria a falar um pouquinho disso? Eu comento isso citando também um doutor da igreja que é místico no respeito à vida espiritual, né? Vocês vejam que a primeira estrofe do cântico Subida ao Monte Carmelo de São João da Cruz diz assim:
Em uma noite escura, de amor em vivas ânsias inflamada, ó ditosa aventura, saí sem ser notada, já a minha casa estando sossegada. Nessa é apenas uma das várias estrofes que São João da Cruz compôs, né? Mas nessa estrofe, São João estava dizendo o quê? Em uma noite escura, porque os prazeres, as coisas do mundo, eles são como que uma luz real no nosso interior. Então imagine que você está querendo ver as estrelas, mas você está andando pela rua com o sol do meio-dia brilhando forte no céu. É impossível você ver as estrelas porque você está ofuscado por essa luz que é mais forte. Na nossa vida é igual. Nós temos todo acesso real a uma constelação infinita de virtudes, de graças que nosso Deus manda para nós, daquilo que nós podemos alcançar através de uma vida íntima de oração. É uma constelação infinita que pode estar ofuscada pelo brilho das coisas deste mundo, dessas coisas relacionadas às concupiscências que nós comentamos. Então, em que sentido, fazendo uma analogia, podemos dizer que somos nós estes porteiros daquilo que entra no nosso interior? Você pode aumentar ou diminuir a intensidade deste sol do meio-dia que ofusca o céu na medida que você toma cuidado com o que entra no seu interior, aquilo que você de verdade consome. Então, por exemplo, tem pessoas que passam o ano todo sem ver nada de uma vida de um santo. Agora, perde tempo fazendo umas maratonas de séries para lá e para cá. Você coloca na ponta do lápis quantas horas se foram no ano. Mais de uma semana em horas assim na ponta do lápis nós não lemos um livro da vida dos santos. Ou nós não nos dedicamos a ler as Sagradas Escrituras, a meditá-las. Nós somos de fato aqueles que dão acesso àquilo que adentra o nosso coração. Se você alimenta seu coração com muitas coisas que estão relacionadas às concupiscências, você está aumentando a luz desse sol do meio-dia. Se você alimenta o seu interior com coisas contrárias, coisas mais espirituais, mais elevadas, que façam que você faça um exame de consciência, discerne os seus pontos a serem trabalhados, aos poucos, essa luz do meio-dia dos prazeres, ela vai diminuindo e uma constelação se abre à sua visão, no nosso interior. Por isso São João da Cruz diz, em uma noite escura. Mas aí ele continua dizendo que a alma sai quando a casa está sossegada. Porque quando você apaga estas luzes, também entra uma tranquilidade que nos acompanha e nos ajuda na vida de oração. Então, por exemplo, imagine como é difícil você se dedicar à vida de oração quando você não consegue pausar, preparar um momento para aquilo. Descansar, assim, a sua vista. Eu vou parar para rezar, então vou começar a rezar daqui a 10 minutos. Agora mesmo já começo a me desligar um pouco do WhatsApp, eu não vou assistir isso, vou ver qual que é o texto que eu vou ler. Então eu vou rezar o terço, eu não vou sair correndo, todo desvaporido, e de repente eu paro para rezar o terço. Você se prepara, porque tem um sossego interior que é próprio da vida espiritual. No fundo, dedicar-se à vida de oração, combater os pecados, é mudar o estilo de vida. É um estilo de vida. Às vezes nós achamos que nós podemos ter qualquer estilo de vida e que esse estilo de vida corresponde naturalmente à busca da santidade, ao combate ao pecado e à vida de oração. Não é verdade. Existem estilos de vidas que nós temos que, aos olhos do mundo, podem ser aplaudíveis, mas não corresponde com a vida de oração, com a luta contra o pecado e contra a busca pela santidade. Por isso, Nosso Senhor, de fato, os padres da igreja comentam que somos nós este porteiro, porque você tem acesso e autoridade para falar, não, isso não entra no meu coração, isso não entra na minha vida, isso não vai povoar a minha mente, eu me recuso, você não tem acesso. Mas você pode dar acesso a coisas que de fato te elevem para um outro estilo de vida. Muito bem, retomando um pouco a sua primeira resposta, a Karen da Paróquia do Espírito Santo em Osasco pergunta: como medir se um prazer já se tornou desordenado? Aí tem várias indicações, né? Eu vou dar um exemplo com o pecado da gula, e aqui eu uso uma sabedoria dos padres da igreja, dos monges, é uma coisa impressionante. Então, por exemplo, vocês vejam que quando nós estamos nos alimentando,
os padres, os monges assim, do deserto, os padres da igreja recomendavam que você se alimente, que você na alimentação nunca chegasse a se satisfazer. Então, você sempre levantasse da mesa com um pouquinho de fome. Eles, sem saberem disso na época, apenas movidos por uma intuição sobrenatural, mas uma inteligência para perceber os movimentos interiores muito aguçada, eles perceberam hoje algo que a ciência moderna diz que quando nós estamos comendo, o nosso cérebro demora um pouquinho para receber o retorno do nosso organismo de satisfação. Então, você só percebe que você está bem depois que você já se encheu completamente. Já comeu muito, aí você sai e fala assim, ó, tá bom. Mas você poderia ter parado um pouquinho antes. Estes monges, esses doutores, esses homens espirituais, eles percebiam que existe uma tentação em você exagerar naquilo que é bom. Então, um primeiro ponto é você perceber, na questão do prazer, é a finalidade. Quando você vai no prazer pelo prazer, é um risco. Então, por exemplo, a alimentação, ela não é um fim em si mesmo. Tem pessoas que comem só para sentir o prazer de comer. E aí exageram. E assim, isso não é apenas pessoas cujo porte físico já é um pouco maior. Tem pessoas magrinhas que, olha, meu Deus do céu, é gulosa. Porque exagera na alimentação ou se relaciona com a comida pelo prazer da comida. Você, de certo modo, diviniza aquela criatura. No fundo, é uma espécie de idolatria. Então, uma coisa é você ver como você se relaciona com o prazer que você está recebendo, mas também um tipo. Então, por exemplo, o prazer sexual. Como saber se eu caí em pecado mais? Tá, você está namorando, você não está casado, mas você tem relação sexual. Não tem o que dizer. Dentro do próprio contexto, o prazer está dentro de um ato ou dentro de uma finalidade que corresponde a toda a arquitetura de sua vida. O prazer sexual, do ato sexual, por exemplo, ele está intimamente ligado com o ato sexual da vida matrimonial, específico dali. Então, quando nós vemos todos os pecados contra a castidade e tudo mais, eles acontecem, a pessoa pode ir até eles pelo prazer sexual. Mas você já percebe aí que o prazer sexual ele não é para o seu próprio fluir, mas é para você se unir a uma outra pessoa em amor, na vida matrimonial, aquilo ganha outras luzes. Então, se você se move pelo prazer e ao prazer única e exclusivamente, você muito certamente estará se relacionando com as criaturas de um modo inadequado. Você tem que ver aonde que está arquitetado. A sua vida não é movida por prazeres. Nós todos temos momentos de dificuldade, de desconfortos, e isso faz parte da nossa vida. Simples assim. Só que aonde está aquele prazerzinho, onde estão aqueles prazeres, eles não são os determinantes da nossa vida. Tem pessoas que se pautam por prazer. Então eu comentei o pecado da gula e da luxúria. Mas tem tantos outros prazeres que podem pautar a vida de uma pessoa e, de fato, tornar-se um pecado. Imagina uma pessoa que quer a todo custo ter uma vida extremamente cômoda. Então, quer sempre do bom e do melhor, sempre do bom e do melhor, mas por conta disso deixa de fazer caridade, ou então toma uma postura de avareza, de ganância, só para ter o prazer de ter uma vida confortável ao extremo. Então, no fundo, é você entender a arquitetura da sua vida e usar. Nós vamos comentar isso um pouco depois, quando comentarmos do Espírito Santo, mas é você ver a real posição que as criaturas ocupam em todo o escopo da nossa vida. Rafael, tem uma pergunta aqui do Gustavo da Paróquia Nossa Senhora da Escada, de Barueri, que diz o seguinte: como fazer para sempre corresponder à vontade de Deus? Há um modo de treinar a vontade para que essa se subordine à vontade divina? Uma boa pergunta essa. Como é que nós conseguimos treinar a nossa vontade para conseguir fazer a vontade de Deus, né? Os santos eles vão nos ensinar que nós então devemos nos privar um pouco, até mesmo daquelas coisas que são lícitas, até mesmo daquelas coisas que não são pecados, para que assim a gente possa fortalecer a nossa vontade, para quando vier a tentação, quando vier a vontade de pecar, nós tivermos força para puxar o freio,
para falar não. Então, por exemplo, o jejum. O jejum é uma forma muito simples e muito eficaz de você fortalecer a sua vontade. Porque você está se privando de algo lícito, porque o alimento necessário para a sua sobrevivência é algo lícito, mas você se priva deste alimento para fortalecer a sua vontade, para quando você tiver vontade de pecar, você ter mais controle sobre si mesmo e poder dizer não. Então, só a partir dessas pequenas mortificações, que a igreja assim chama, nós vamos fortalecendo a nossa vontade. Então, o jejum, ou mesmo a abstinência, né? Então, você é uma pessoa que é louca por doce. Você fala, não, hoje eu não vou comer a sobremesa. Não é pecado você comer sobremesa, mas você deixa de comer a sobremesa para fortalecer a sua vontade. Ou então, até mesmo comer algo daquilo que não se gosta, né? Então, não necessariamente você precisa fazer jejum, mas você não gosta de um determinado alimento. Por exemplo, você não gosta de vegetais, mas você vai comer mais vegetais. É uma forma de você treinar a sua vontade. Você cumpriu o seu dever na hora certa. Então, o seu despertador tocou 7 horas da manhã, em vez de você ficar colocando no modo soneca e levantar às 8, não, tocou às 7, levanta da cama às 7. Todas essas coisas pequenas vão fortalecendo a nossa vontade e vão nos ajudar na hora de resistir ao pecado e fazer assim a vontade de Deus. Excelente, nós vamos com uma música, daqui a pouco nós voltamos, ainda dá tempo de você compartilhar, convidar outras pessoas, e nós agradecemos você que está aí conosco. São tantas as perguntas que estão chegando e que não é possível responder aqui no programa, mas depois nós responderemos aí conforme as nossas possibilidades. Música. Assim como uma coça suspira pelas águas, assim suspira minha alma, Espírito de Deus. Oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito de Deus. Oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito de Deus. Assim como uma coça suspira pelas águas, assim suspira minha alma, Espírito de Deus. Oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito de Deus. Oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito de Deus. Muito bem, nós estamos voltando aqui com o nosso programa Doutrina é uma Luz. O tema de hoje, pecados capitais e dons do Espírito Santo. Nós estamos aqui tendo a alegria de receber o seminarista Danilo, o seminarista Rafael, da etapa de configuração. Estão aí no 2º ano de teologia, estão aqui hoje nos ensinando nesta aula. Muito bem, vamos para a próxima pergunta, que diz o seguinte: o ser humano não foi feito para o pecado, embora o experiencie. Para tratarmos dos pecados capitais, mas sem reduzir a vida a pecado,
Peço que apresentem cada um dos 7 pecados capitais com os, digamos, antídotos para vencê-los, os dons do Espírito Santo. Então veja, sempre que nós falamos de um pecado, nós damos então um remédio. Foi assim quando nós falamos no início do pecado mortal, o remédio é a confissão. Então veja, tem aí os 7 pecados capitais que o Danilo já explicou de uma maneira geral o que é um pecado capital. E agora nós entraremos em cada um deles e os remédios. Então, para cada pecado capital existe um dom do Espírito Santo. Então, vamos começar então, aí vocês fiquem livres para responder conforme a necessidade sobre a soberba e o temor de Deus. Então, nós temos aí, nessa pergunta, uma noção que de fato vale a pena ressaltar, né? Nós temos estes pecados capitais, essas inclinações, mas ao mesmo tempo o Espírito Santo vem em nosso auxílio. Então, os dons do Espírito Santo, eles são essa operação, é uma intervenção que Deus opera em nós, da qual nós podemos docilmente dar uma abertura para que ganhar de fato uma ajuda sobrenatural para que possamos combater essas inclinações em nós. Vocês vejam que quando nós falamos dos pecados capitais, nós dissemos que todos os homens, justamente porque marcados pelo pecado original, carregam em si essas inclinações. Sem a ação do Espírito Santo, sem a ajuda da graça, nós não temos como combater isso. Está no homem. É, de fato, algo que nós lutamos e temos força para combater pela ação do Espírito Santo. E aqui se ressalta, nesse primeiro momento, a soberba e o temor de Deus. A soberba é este vício, este pecado, que nos faz ver e buscar a nossa grandeza. Então, movido por um amor próprio desordenado, você quer ser grande, você quer ser bem quisto, bem visto, e você organiza todas as coisas ao seu redor, movido principalmente pelo seu amor próprio. Eu quero ser grande, eu quero ser forte, eu quero ter poder, eu quero ser rico. Então é um grande inflar do eu que acaba por ocupar um espaço que não é próprio de nenhuma criatura. E se contrapõe a ele o dom do temor de Deus, porque pelo dom do temor de Deus o Espírito Santo ilumina nos ilumina de modo que nós consigamos nos relacionar com Deus e ver a grandeza de Deus. Então a palavra temor, ela pode nos dar a entender a noção de medo, mas ela não é medo de Deus, mas é um encantamento, é você se encantar pela grandiosidade que Deus é, e em contrapartida você vê quão grande nosso Deus é e você percebe a sua pequenez. Então quando eu vejo um Deus tão maravilhoso, tão benevolente, que por amor nos criou, que gratuitamente se doou por nós, quando eu vejo tudo aquilo que Deus criou, aquilo que em Jesus Cristo se realizou em nossas vidas, como ser soberbo? Como que eu vou querer buscar para mim, apenas para mim, a glória? A glória não é para mim, a glória é para Jesus, a glória é para Deus. Depois de tudo que Deus fez por mim, me criou, me amou gratuitamente, morreu por meus pecados na cruz. Depois disso, depois de considerar isso, depois de que, iluminado pelo temor de Deus, eu me encanto, eu me surpreendo pela grandiosidade, por este abismo de amor da divindade, eu ainda vou buscar a minha própria glória, vou me ensoberbecer do que? São Padre Pio dizia que ele não se vangloriava de nada, porque tudo que ele tinha e fazia vinha de Deus. É isso. Não tem espaço. Não tem espaço para soberba quando nós temos uma plena convicção de quem Deus é, do tamanho de quem Deus é. E isso só acontece pela ação do Espírito Santo através do dom do temor de Deus. O próximo é a inveja e a piedade. Também falo dele, pode ser? Porque acaba entrando um pouco nessa noção. Então vocês imaginem, quando a pessoa é soberba, ela acha que tudo é pra ela. Então, não, ela é a melhor, é ela que tem que ter, eu, se coloca no centro. Mas, olha,
é irmã gêmea, assim, tá de mãos dadas. A pessoa é soberba, ela é invejosa. Porque ela não aceita o bem do outro. Não se alegra. Ela não se alegra, ela se enfurece quando vê. Porque é pra ela. Então, vocês imaginem, se você não trabalha o orgulho, a soberba, é muito natural que dali brote este movimento de inveja, essa tristeza ou raiva pelo bem alheio. E se contrapõe, como o diácono ou como o padre Rodrigo nos lembrou, a ela o dom da piedade. Porque pelo dom da piedade nós percebemos a real relação que nós temos que ter com Deus e com os nossos irmãos. Então, por exemplo, São Tomás, quando comenta o Pai Nosso, ele fala apenas em 2 palavrinhas, no Pai e no Nosso, daqui ele tira as obrigações que nós temos que ter com Deus, porque Deus é Pai, e com todos os nossos irmãos, porque Ele é Pai nosso. Então, a piedade, ela tem essa duplice ação também. O dom da piedade ilumina o que nós temos que ter para com Deus, as obrigações que nós temos que ter para com Deus. O movimento de devoção, de adoração. E aqui ilumina de fato as práticas de piedade, como nós bem dissemos, quando nos referimos ao terço, aquelas orações que nós fazemos na igreja. Mas também o dom da piedade ilumina, justamente porque ilumina a nossa relação para com Deus, a nossa relação para com o outro. Então, o dom da piedade faz com que eu verdadeiramente consiga olhar para o outro e ver um irmão. E quando eu vejo um irmão, quando eu encontro no outro uma pessoa a quem temos em comum este Pai que é nosso, como me entristecer ou me enraivecer pelo bem que é dele? Por aquilo que Deus gratuitamente quis dispor para a vida dele. Então talvez você encontre um outro que é mais inteligente que você, por um dom que Deus deu de inteligência para ele, e Deus seja louvado pelo dom do outro. Talvez você encontre alguém que tenha um dom ou um talento melhor do que o seu, e isso não é motivo para nem motivo de soberba para a pessoa, nem motivo para gerar inveja na outra. Porque quando nós nos damos a abertura para a ação do Espírito Santo, através desses dons, eu reconheço no outro um irmão. Reconheço no outro uma pessoa, uma criatura que Deus quis e ali dispôs os dons para a maior glória dele. Então, o dom de piedade ele se relaciona deste modo, equilibrando o modo como eu vejo Deus, mas também o modo como eu vejo o outro. E por ver o outro de um modo mais equilibrado, não tem como me entristecer ou me enraivecer pelo bem a ele confiado. Pelo contrário, eu me alegro junto, que é o completo oposto da inveja. E o dom, o pecado de ira e o dom de ciência. Eu já falei que ficava bravo. Depois você vai gostar dos 4. Então, imagine, uma pessoa invejosa. Mas vocês percebam como que está um relacionado com o outro, né? Você começa um pecado, vai um puxando o outro, não tem como. Então, uma pessoa invejosa, ela pode se entristecer ou se enraivecer pelo bem alheio. E de fato, a ira, ela tem dentro de si um movimento de descontrole interior que acaba por estar enraizado em um dos dois. Ou você não consegue, ou você não tem no seu interior bem posicionado o papel e o lugar de Deus na sua vida, ou você não consegue, iluminado pela graça e por uma vida equilibrada, se relacionar com o outro. Cai em dois extremos. E se contrapõe a ele o dom de ciência, porque pelo dom de ciência eu consigo, pela luz do Espírito Santo, olhar as criaturas, olhar todas as coisas que existem e saber o exato lugar que elas ocupam na minha vida para a minha finalidade. O meu fim último é Jesus, o meu fim último é Deus, o meu fim último é crescer em graça, o meu fim último é ir ao céu. Neste fim último, quais são o quão convém a mim me relacionar com tal pessoa? O quão convém a mim ter determinadas posses? Você começa, iluminado pela graça, a organizar toda a sua vida para ter de fato um equilíbrio no seu crescimento espiritual, no seu caminhar
indo para o seu fim último, iluminado por esse dom de ciência, por essa luz que o Espírito Santo manda sobre nós e nos mostra como você tem que organizar tudo aquilo que está ao redor na sua vida para chegar até lá. Será que ser uma pessoa que se irrita por tão pouco vai te levar ao céu? Imagina, iluminado pelo Espírito Santo, que te incomoda e te impele a mudar de vida. Por isso, de fato, ira e ciência se contrapõem, porque existe uma irracionalidade em irritar-se por tão pouco, e você abalar o seu interior, que pode estar povoado por pensamentos de oração, por objetos de meditação, se abalar por inveja, por ganância, por uma picuinha, por coisas tão baixas. Nós somos destinados a algo tão grande, e o dom de ciência vem até nós para nos iluminar e, uma vez mais, nos provar isso e nos ajudar a organizar a nossa vida para esse fim. Excelente. Rafael, a preguiça e a fortaleza. Bom, a preguiça, então, ela provém deste amor à própria comodidade, amor, como o Danilo falou, que vai até o desprezo pelas coisas de Deus, né? Então, o pior do pecado da preguiça é a pessoa que despreza a Deus. Então, por exemplo, ela deixa de rezar porque ela não sente gosto, não sente vontade, ela deixa de ir à missa. E, pelo contrário, o dom da fortaleza, ele é precisamente este dom do Espírito Santo que age sobre nós e nos dá a firmeza e a energia necessária para praticarmos a virtude, para praticarmos as boas obras. Quando até as mais heróicas e mais extraordinárias, quando nós olhamos para a vida dos santos, principalmente dos mártires, como é que eles conseguiram suportar o martírio, né, e permanecer firmes? Você olha para a vida de São José Sanches del Rio, por exemplo, que era um garotinho e ele aceitou ser martirizado para não trair a sua fé em Cristo. Cortaram a sola dos pés, fizeram ele caminhar até o lugar do martírio e ele ainda morreu gritando: "Viva Cristo Rei!". Olha a fortaleza da vida deste santo, né? Olha o modo heróico como ele praticou as virtudes, como ele foi firme a Deus. É o exato oposto da preguiça. Então, pelo dom da fortaleza, o Espírito Santo ele age em nós e ele nos dá essa energia necessária para praticar o bem, essa energia necessária para fazer aquilo que é agradável a Deus. E nós fazemos isso não como movidos exteriormente como marionetes, não, mas é algo que vem do interior. Como o motor faz mover o carro, o dom da fortaleza nos move para o bem. E dessa forma nós conseguimos, assim, com a ajuda da graça, vencer a preguiça. É muito bonito a gente falar dos dons em oposição aos pecados, para mostrar para nós que nós não vamos superar os pecados com a nossa própria força, mas é com a força que vem do alto, com a força que vem de Deus, pela ação do Espírito Santo. Então essa é a correlação entre os dois, e por isso que o dom da fortaleza é o remédio para a preguiça. Depois a avareza e o conselho. A avareza, ela é uma cobiça desmedida pelos bens materiais. Então o que acontece com quem é avarento? Ele pega um bem material, muito possivelmente o dinheiro, e coloca esse dom como um fim. Então, por que eu quero ter dinheiro? Porque eu preciso ter dinheiro. Eu não tenho mais um motivo racional para juntar dinheiro. Ah, não, eu quero ter dinheiro para sustentar minha família, para ajudar os pobres, para fazer o bem. Não, eu quero ter dinheiro para ter dinheiro. E vai cada vez mais procurando acumular dinheiro. Então, o dinheiro, ou bem material para o avarento, ele deixa de ser um meio para fazer alguma outra coisa e passa a ser um fim. A pessoa quer o bem material pelo bem material. Por sua vez, o dom do conselho, ele age em nós na virtude da prudência. O que é a virtude da prudência? A virtude da prudência é precisamente a virtude que ajuda a ordenar os meios da nossa vida para atingir um fim. Então, a pessoa prudente é aquela que ordenou toda a sua vida para atingir um determinado fim. Então, quando nós falamos da prudência sobrenatural, a pessoa ordenou toda a sua vida para Deus. Então, por que ela trabalha? Por que ela precisa de dinheiro? Para servir a Deus com esse dinheiro. Por que a pessoa precisa de um carro? Para servir a Deus com esse carro. Então, tudo vai. A pessoa que tem essa prudência, ela vai ordenando tudo para Deus. Tudo na vida dela é para Deus. E é assim que o dom do conselho, ele é o remédio para a avareza, porque ele vai nos ajudar a pegar o dinheiro e colocar o dinheiro no lugar certo. É importante a gente entender que a igreja ela não demoniza o dinheiro. O dinheiro em si mesmo ele não é algo mal.
mas ele se torna mal quando ele vira um fim, quando a pessoa quer o dinheiro pelo dinheiro. E o dom do conselho ele vai nos ajudar a colocar o dinheiro em relação a Deus, o dinheiro para servir a Deus. É isso. A gula e a inteligência. Eu vou tomar a liberdade de unir os dois últimos pecados com os dois últimos dons. Então a gula e a luxúria em contraposição à sabedoria e à inteligência. Por quê? Porque são tantos esses dois dons quanto esses dois pecados, eles andam muito juntos. Então a gula e a luxúria, elas são buscas desmedidas por prazeres para o corpo, né? Então a gula é a busca desmedida do prazer pela alimentação e a luxúria é a busca desmedida pelo prazer sexual. São os dois pecados que nós podemos dizer assim mais baixos, porque são ligados à carne, aquilo que há mais de animal em nós. Um animal ele também busca prazer pela alimentação e também busca prazer pela prazer sexual. Então é o que de mais baixo em nós são esses dois pecados. Em contraposição, o dom da sabedoria e o dom da inteligência são os dois dons mais elevados, são os dois dons mais espirituais. Por quê? Porque eles nos levam a ver as coisas do ponto de vista de Deus. Então o dom do entendimento nos leva a compreender as verdades reveladas por Deus de uma maneira totalmente nova. Então é diferente você dizer que Deus é seu pai, simplesmente porque você decorou essa frase, de você entender o que significa ser filho de Deus e essa verdade de que você é filho de Deus ter implicações práticas na sua vida. O dom do entendimento ele te dá isso, você passa de saber algo simplesmente para entender e viver esse algo. E o dom da sabedoria te leva a correlacionar todas essas coisas umas com as outras e ver de fato a vida do como Deus a vê. Porque nós muitas vezes temos uma visão baixa, né? Nós olhamos as coisas simplesmente do imediato. Qual foi o efeito imediato dessa ação? Mas uma ação que nós fazemos hoje pode ter uma repercussão para daqui a 3 anos que a gente nem imagina. Mas Deus sabe. Então, o dom da sabedoria, ele nos ajuda a elevar o modo como nós vemos as coisas e a procurar ver mais do ponto de vista de Deus, a olhar as coisas mais do ponto de vista espiritual. E por que esses dois dons, então, são os remédios para esses dois pecados? Porque nós pecamos por gula e por luxúria quando nós agimos olhando apenas para o corpo, olhando apenas para a matéria. Então, tanto um quanto o outro pecado, eles são extremamente agradáveis na hora que o ato está sendo realizado, mas depois isso passa. E esses dois dons, então, eles nos ajudam a racionalizar o prazer, a olhar aquilo como é, a ver as suas consequências e, por isso, a começar a olhar e pensar melhor, né? Por exemplo, quando eu estou pecando por luxúria, é como se eu estivesse trocando um tesouro, se eu desse para a pessoa, sei lá, um saco cheio de moedas de ouro e recebesse em troca um pouquinho de flores do campo que logo vão murchar. É isso o pecado, tanto da gula quanto da luxúria. Para receber um prazer momentâneo, algo que vai murchar muito rápido, que vai desaparecer muito rápido, eu estou trocando um verdadeiro tesouro. E esses dois dons me ajudam a perceber isso, me ajudam a elevar o meu olhar das coisas da terra para as coisas do céu. E é isso que vai nos mudar. Você veja, por exemplo, as pessoas, alguém que é guloso, ela pode querer fazer o regime que for, ela não vai conseguir vencer a gula, a menos que ela entenda por que é que ela não pode comer aquele determinado tipo de alimento, por que é que ela não pode fazer do prazer de alimentar a sua vida, né? Nosso Senhor diz fazer do estômago o seu Deus. Por que não pode fazer isso? Ela só vai entender isso quando ela conseguir entender racionalmente. A luxúria é a mesma coisa. A pessoa pode tentar de tudo, mas enquanto ela não entender racionalmente o mal dos pecados contra a pureza, o mal dos pecados sexuais, ela não vai mudar de vida, ela não vai se converter. E esse entendimento aprofundado, ele não é algo que vem da nossa natureza humana, ele é algo que vem de Deus, é algo que é dado por Deus, é algo que é dado pelo Espírito Santo. Então, o Hugo de São Vítor, ele fala que a palavra sabedoria vem da mesma raiz que sabor. A sabedoria divina, ela nos ensina a ter desgosto pelas coisas da terra, a não gostar mais desse sabor ruim das coisas da terra, para perceber e gostar de ter sabor nas coisas divinas. É isso. Quando você experimenta um alimento que é muito, muito bom, você não vai querer comer mais algo que não seja tão bom assim, você vai ficando mais exigente. Quando você experimenta o sabor das coisas divinas,
Quando você experimenta a amizade com Deus, a graça com Deus, você não vai mais querer o alimento das coisas terrenas, dos prazeres terrenos. Você vai querer alegrias espirituais. Você vai querer o sabor das coisas divinas e não mais das coisas terrenas. E é isso. Excelente, eu quero agradecer você que esteve conosco mais uma aula. Muito obrigado pela sua participação, pela sua pergunta. Quero agradecer de todo o coração ao seminarista Rafael, ao seminarista Danilo, que prontamente aceitaram o nosso convite. Eu rezo pela vocação de vocês, para que vocês permaneçam firmes na vocação e possam também ser um dia irmãos aqui no presbitério da nossa Diocese de Osasco. Por isso, Deus abençoe vocês e contem sempre com as minhas orações e também com a minha amizade. O que precisarem, podem contar comigo sempre. E você que é paroquiano, ame sempre o seminarista da sua paróquia, acolha aqueles que estão chegando para o trabalho pastoral. Cada seminarista tem o seu jeito, mas contribui para o crescimento e a formação daquele povo, daquela porção do povo de Deus. Então nunca fale mal do seminarista. Reze sempre por ele, para que ele seja um bom padre. Deus te abençoe. Vamos encerrar com a bênção final. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São José, desça sobre você e sobre sua família a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém. Vem, 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 Espírito Santo, transforma minha vida. Quero renascer. Vem, 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 Espírito Santo, transforma minha vida. Quero renascer. Quero abandonar-me em teu amor, encharcar-me em teus rios, Senhor, derrubar as barreiras em meu coração. Quero abandonar-me em teu amor, encharcar em teus rios, Senhor, derrubar as barreiras do meu coração. Vem, 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 Espírito Santo, transforma minha vida. Quero renascer. Vem, 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 Espírito Santo, transforma minha vida. Quero renascer. Quero abandonar-me em teu amor, encharcar-me em teus rios, Senhor, derrubar as barreiras do meu coração. Quero abandonar-me em teu amor, encharcar-me em teus rios, Senhor, derrubar as barreiras do coração. Você ouviu na Rádio Católica de Osasco, A Doutrina é uma Luz, com o Padre Rodrigo Souza.